Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Leila Mahfoud, parapsicóloga e hipnoterapeuta. Eu também já participei de vários cursos e congressos no Brasil e no exterior. Eu escolhi me especializar em hipnose não verbal e técnicas avançadas de hipnose, como também o estudo do magnetismo entrou na minha vida para complementar algo muito importante, tanto na vida pessoal quanto profissional. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como que eu alcancei o sucesso no meu trabalho como hipnoterapeuta e também eu quero passar algumas dicas, ideias que vão te auxiliar a traçar um caminho mais objetivo e mais assertivo. Pode ser até que você se identifique com algumas coisinhas que eu vou te contar aqui. Eu realmente acredito que a minha experiência, a minha história, tanto nos meus erros quanto os acertos, possam te auxiliar em algo caso você esteja iniciando como terapeuta. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre os segredos que envolvem a hipnose não verbal e também, por que não, o mesmerismo. Nos meus cursos e treinamentos eu tive contato com muitos alunos que apresentavam as mesmas dúvidas com relação à hipnoterapia e também poder realmente proporcionar resultados ou até um transe mais profundo. Então eu resolvi unir o conhecimento de vários anos de estudo, pesquisas, como também a minha própria experiência, que eu considero muito. O que eu vi que dá certo, o que é relevante e o que realmente acaba sendo dispensável. Então, para início de conversa, eu confesso que eu sou uma pessoa curiosa e muito observadora, é minha característica. Então eu percebi que algumas coisas comuns acontecem durante alguns cursos de hipnose ou até em conversas em grupos nesse meio, né? E o que me chamou muito a atenção e também me impulsionou a tomar direções mais específicas para que eu pudesse fazer alguma diferença aí no mercado. E me veio um questionamento: como eu poderia oferecer algo que impulsionasse o aluno a começar um caminho já com sucesso e também a atrair mais clientes? Sim, atrair de forma mais completa, tanto com indicações boca a boca do seu trabalho, como também no sentido energético. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais já deve ter observado como eu explico sobre isso. Eu gosto de passar a informação sempre com os dois pés no chão, trazendo um olhar de pesquisa para abrir mais as possibilidades. Então, se ainda não estiver me acompanhando, eu te convido a assistir alguns vídeos, se inscrever também para poder receber as notificações e assim você vai poder acompanhar e entender um pouquinho melhor sobre esses assuntos, que muitas vezes são até polêmicos, com alguns mitos envolvendo nisso, né, crenças e assuntos mal interpretados. Você vai poder perceber um pouquinho mais como que eu comecei a realmente acreditar no meu próprio potencial e como eu entendi o verdadeiro sentido da atração e conexão. Então, eu vou tocar aqui em alguns pontos bem específicos que você vai compreender melhor como que vai poder potencializar seus resultados, conseguindo colocar qualquer pessoa em transe ou melhor ainda, como você vai poder promover uma experiência terapêutica profunda, com uma transformação integral, porque é isso que importa. O objetivo é justamente isso. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Se você estiver pensando em ter uma profissão que possa fazer seus próprios horários, ter uma excelente remuneração e ainda ter a felicidade de fazer a diferença, devolvendo sorrisos a vários rostos, me acompanhe aqui. Os meus alunos sempre saem empolgados dos cursos e treinamentos e quando me enviam mensagens, contando experiências incríveis e tratamentos realizados por eles, meu coração se enche de alegria. Daí eu percebo que o caminho que eu escolhi realmente foi certo. E é sobre isso que eu quero te contar, como ser alguém que promove a felicidade. Mas para você entender sobre como elevar seus resultados, tem que entender primeiro quais são as maiores dificuldades e dúvidas entre os hipnoterapeutas e hipnotistas por aí afora. Certa vez, no início de um curso, um aluno me perguntou bem baixinho no ouvido se eu ia ensinar técnicas para colocar qualquer um em transe, até aquelas pessoas mais difíceis. Aí eu respondi rapidamente: claro, aqui é o lugar das pessoas difíceis.
Daí me veio um flash rapidamente na minha mente. Eu mesma já fui essa pessoa difícil, né? Que a maioria dos hipnotistas não gostam muito. E talvez até você que está me escutando agora seja assim, ou já participou de algum curso de hipnose e sentiu que não era hipnotizável, ou já escutou de alguém que não era hipnotizável, ou ainda observou pessoas em transes profundos e se questionou: como é que acontece em algumas pessoas e outras não? Ou até você usa já a hipnose e tem dificuldade de fazer esse transe acontecer do jeito que você espera em todas as pessoas. Essa é a maior dificuldade entre os hipnotistas, hipnoterapeutas, né? Que eu escuto a todo momento. Muitas pessoas ficam buscando dicas em como fazer o tal do coma hipnótico, perguntam sobre o estado de esdeio, focam nisso, com aquela curiosidade imensa em saber algum truque fantástico. Eu tenho certeza de que se você estiver em grupos específicos nesse meio, você já deve ter escutado várias coisas sobre isso. Então, eu resolvi abrir o jogo, contar a verdade, te tirar dos conceitos e ainda vou te contar um segredinho aqui também. Como também vou te dar algumas dicas que eu considero fundamentais para uma carreira de sucesso. Então, primeiro deixa eu te contar que eu já estive nessa posição. Como uma pessoa curiosa, gosto também de desvendar os segredinhos, né? Ou entender a fundo um assunto. É o que me move, por isso eu até já fui lá para a França fazer algum curso e naquela época eu nem tinha dinheiro para investir nisso e arrisquei. Só que deixa eu te contar algo. O cliente que vem no consultório quer apenas e somente sua ajuda, quer se livrar daquilo que incomoda. Então, primeiramente, nós devemos entender que existem nossas curiosidades, nossos próprios desejos e ânsias, nossa vontade de compreender algo a fundo, mas para ser um bom hipnoterapeuta requer responsabilidade acima de tudo. Vai ter um ser humano colocando seus sonhos, desejos, angústias e dores nas suas mãos. Pode acontecer de que essa pessoa que te procura já tentou várias outras terapias e não obteve resultados. Talvez você vai ser a última esperança dessa pessoa. Então entenda que não deverá fazer um laboratório de tentativas com seus clientes ou achar que as técnicas ou protocolos decorados irão fazer todo o trabalho acontecer. Mas vai ter que ter consciência de que você vai conduzir um processo terapêutico e que deve ser, primeiramente, seguro a pessoa que te procurou. Eu já tive muitas pessoas procurando ajuda desesperadas, me dizendo que eu seria a última esperança delas. Olha só o tamanho dessa responsabilidade. Não só de trazer resultados, porque eu também vou falar sobre isso aqui, mas de saber como se comunicar já no início com essa pessoa que está entrando em contato contigo. O que falar sem falsas promessas, como se portar, como entender sua posição diante de alguém que muitas vezes chega com uma dor muito profunda. Eu recebo pessoas com dores emocionais que as deixam imobilizadas, paralisadas em todos os aspectos. Pessoas que sentem depressivas, angustiadas, tristes, com pânico, com a mente toda bagunçada e dizendo que já tentaram de tudo, que nem os remédios ajudam, inclusive muitas com sintomas físicos resultantes dessas agonias, angústias, né, emocionais. Inclusive algumas pessoas me ligam dizendo que entraram em contato com outros hipnotistas e que fizeram promessas mágicas em apenas uma única sessão. Então veja só, aqui eu quero trazer a você alguns pontos importantes para entender o que é justamente fazer um serviço com excelência. Presta atenção nessas 5 dicas fundamentais se você deseja ser realmente um excelente terapeuta. Então, primeiro, você tem que entender que mesmo possuindo ferramentas terapêuticas, técnicas fabulosas, você estará lidando com outro ser humano, que não é uma máquina programável, e sim, você vai ter que estudar, compreender a mente, como funciona, né? Só que o principal é justamente como você vai olhar para esse outro ser humano que está pedindo seu auxílio. Então, nessa segunda dica, saiba como você vai poder servir melhor, da melhor forma possível. Sim, servir, entender o que move o outro, ir em direção daquilo que você está oferecendo. E eu não estou falando aqui sobre um tipo de marketing perfeito, estou falando em humanizar-se,
olhar para o outro, entender como você vai se conectar realmente com aquela pessoa. Então, nessa terceira dica, o seu preparo como terapeuta é fundamental, sim. Tem pessoas que desejam trabalhar como terapeuta e nunca fizeram terapia. Tem pessoas que querem fazer um curso porque na realidade tem uma dor muito profunda em si. Querem ser tratadas muito mais do que ter uma profissão e não têm realmente consciência disso. E sinceramente, não é o único curso que vai poder encontrar todas as respostas. Então entenda que você também é um ser humano, que tem suas questões pessoais e que através das suas próprias questões pode trazer um entendimento, inclusive usar esse entendimento no seu trabalho terapêutico. Participe então de vivências, treinamentos e terapia que te ajudam a ser um ser humano melhor, com uma compreensão mais profunda de si. A conexão que eu falo tanto é através da sua essência, como também no sentido de um nível inconsciente entre pessoas. É a energia que move e que atrai e repele cada um de nós. A quarta dica é aprender a como utilizar a palavra, como se expressar do jeito apropriado com cada pessoa. Tem pessoas que irão se empolgar com a venda de uma sessão milagrosa em hipnose. Tem outros que vão achar isso muito estranho. Então, saia das falas repetidas e entenda sobre a estrutura de linguagem, tanto verbal como não verbal. E isso vai te ajudar também na captação de clientes, como também durante uma condução terapêutica. A minha quinta dica é saia dos conceitos já pré-estabelecidos e muitas vezes mal compreendidos sobre a hipnose, sobre o transe hipnótico. Isso acontece entre os hipnoterapeutas também. Isso é algo que a hipnose avançada me trouxe, me abriu para trabalhar mais livremente, para entender que o que realmente leva alguém a ficar mais permissivo para alguma condução terapêutica, utilizando estados, ampliados de consciência. Então, com isso, você vai perceber que não é realmente uma técnica que vai te levar ou vai levar a pessoa num transe profundo, mas o contexto que inclui comunicação certa e objetiva com o inconsciente do seu cliente. Onde você vai compreender as estruturas comportamentais, as simbologias e como vai poder obter aceitação de um processo terapêutico que destrave os bloqueios internos. Vai poder sair desses resultados superficiais. Outra coisa que eu também percebi é que existe um mercado onde foi demasiadamente focado no dinheiro, no valor que você deve cobrar e receber com o seu trabalho. Talvez o que eu vou te falar aqui te choque um pouco, mas o dinheiro não deve ser o foco de atenção. Você já deve ter dentro de você essa possibilidade de bons ganhos, isso sim, mas o foco principal é tornar-se um diferencial no mercado, compreender como você pode servir o outro com excelência. E dentro disso entrarão sim os resultados desejados. Mas vamos abrir aqui um parênteses justamente com esse resultado desejado. Acho importante comentar isso aqui. Tem algumas coisas para destacar. Uma delas é o que você espera como resultado de uma terapia, tem o que o seu cliente espera e tem também o resultado necessário a uma transformação. Nem sempre aquilo que seu cliente deseja, o que vem na cabeça dele, é o certo, ou exatamente o que vai acontecer durante uma terapia. Nem sempre também o que você acha que é bom para seu cliente é o que vai acontecer. Muitas pessoas procuram a hipnose por várias necessidades e nem imaginam que às vezes um assunto pode abrir algumas questões escondidas bem lá no fundo. Por exemplo, tem muitas pessoas que pedem para esquecer alguém, como eu já comentei algumas vezes, para apagar alguém da mente. Só que só nesse simples pedido pode dar abertura a questões relacionadas à rejeição, abandono, dores camufladas. Isso que eu estou falando aqui é uma ponta que pode desencadear processos complexos da mente inconsciente, levando a um emaranhado de emoções, sentimentos, situações que podem estar relacionadas com coisas que talvez a pessoa até negue de forma consciente, entre seus apegos e desculpas. Ainda em cima disso tudo, tem o processo de pensamento dessa pessoa, o nível intelectual, a maturidade espiritual também. Tem também a sensibilidade que ela tem
e outros aspectos que serão influenciados durante um processo terapêutico. Para uma boa condução, o terapeuta deve se preparar, deve gostar de ler, estudar, se interessar por assuntos que contribuam com sua própria compreensão interna. Então, minha pergunta é: se você tem esse perfil? Eu não estou fazendo esse vídeo para te dizer que ser terapeuta é fácil ou difícil. Eu vou te proporcionar uma ideia de que para você ajudar deve abrir as percepções, olhar o todo, e assim você vai realmente investir em algo quando tiver certeza desse caminho escolhido. Por isso que a minha proposta de trabalho sempre foi além de apenas ser um curso, porque na realidade eu entendi que minha função é de ser facilitadora de um caminho de aprendizado e compreensão, que dê ao aluno condições para despertar também sua consciência, para se encontrar com sua essência e entender assim o que vai ser, né, essencial para fazer a diferença. Então aqui vamos entrar no motivo que me levou anos atrás a formatar o treinamento do caminho magnético. O que foi que me fez idealizar esse treinamento? E também chamou a atenção de tantos hipnotistas por aí, né, conhecidos no mercado, inclusive até de outros países como a Alemanha. Eu já recebi grandes nomes da hipnose, como também pessoas simples que vieram com o desejo de apenas despertar para algo maior. A todos eu sempre me posicionei como uma aprendiz. E por que isso? Porque quando eu comecei a praticar e entender o magnetismo a fundo, comecei realmente a vivenciar esse aprendizado através de experiências reais. Eu vi o quanto muitos de nós nos encontramos nadando em um mar de ignorância, né, movidos pelas sombras e das personas, né, da persona que criamos. Assisti também o quanto a informação dada a quem não tem uma formação moral se torna uma arma ou até uma ferramenta inútil. Eu confesso que esse caminho que eu fiz até aqui, de certa forma, não foi muito fácil, mas me serviu para entender o meu propósito também e como eu devo me manter, me posicionar sobre isso tudo. Então entenda que os assuntos relacionados à hipnose não verbal e o mesmerismo acabaram também sendo levados a muitas distorções, como fofoca, né? Percorrendo um caminho onde teve pessoas que foram pegando esses assuntos e levando para seus interesses pessoais. Então, chegou a um ponto onde eu quis dividir esses assuntos para também entender mais a fundo cada um deles e a ligação entre cada coisa. Fui pesquisar, inclusive, referências atuais também dentro do magnetismo, na linha espírita, em observações de religiões. Unindo essas pesquisas com as minhas próprias experiências, eu pude introduzir um método de trabalho mais eficaz e que condiz com o que o ser humano busca na realidade, que é a sua própria conexão com a luz, com a sua essência. Eu direcionei o meu trabalho para uma terapia evolutiva, porque promove um caminho do ponto X para o ponto Y. Mas eu quero que você entenda que mesmo com algumas pessoas, né, tentando colocar esses assuntos de formas também distorcidas ou querendo convencer de algumas comparações, o que é científico ou não, mesmo assim, o ponto que deveria ser em comum, o foco, né, é o resultado da transformação integral do ser humano que procura por ajuda. É a mão estendida a alguém que pede por ajuda, que está investindo em você, na sua confiança, na melhora. Para essa divisão de assuntos, eu já mencionei em outros vídeos como o próprio mesmerismo foi fundamental para muitas linhas terapêuticas, para o estudo da parapsicologia, da psicologia, para a hipnose que conhecemos hoje em dia, e também não podemos deixar de lado para um trabalho fantástico que os magnetizadores espíritas também fazem, onde existem documentações de tratamentos feitos apenas com magnetismo. E eu gostaria de deixar claro aqui que eu assisti isso, eu vi que eles fazem um trabalho com a aplicação do magnetismo puro ali, para movimentar essa ideia das energias curadoras. Então, se você quer ser um terapeuta qualificado, saiba que quanto mais você abrir a mente, sair do julgamento, entender a base fundamental de um tratamento de sucesso, aí sim você estará no caminho certo. Então, seguindo essa linha de pensamento, para que você compreenda como a hipnose não verbal funciona e qual a relação disso, afinal, com o mesmerismo nos dias atuais, eu preparei vários vídeos sobre esses assuntos.
mas eu quero contar aqui um grande segredo para você. O motivo pelo qual muitos hipnotistas não conseguem até promover esse transe tão profundo a todas as pessoas. Não sei se você sabe, mas muitos hipnotistas de palco fazem testes, ou têm ajudantes, né? Ou eles mesmos observam pessoas com mais facilidade para entrar num transe mais rápido. Então, dentro da hipnose existem os vários tipos de induções, por relaxamento conversacional, induções rápidas. E quando eu trouxe pela primeira vez, né, essa opção da hipnose não verbal, do mesmerismo, chamou justamente a atenção para algo novo, uma possibilidade nova, de um transe mais rápido, mais profundo. Só que ainda existe, né, a ideia básica daqueles ingredientes normais ali para facilitar uma indução com sucesso, como a sugestão, a expectativa criada, né, entre alguns outros aspectos que, para quem já conhece da hipnose clássica. A opção de se fazer um transe de olhos abertos ou ainda movimentos específicos no corpo da pessoa com apenas os efeitos da energia, né, das mãos do hipnotizador, criaram um movimento curioso no mínimo. Então colocou-se em pauta, né, o que era ou não cientificamente comprovado. Muitos foram atrás dessas comprovações ou explicações racionais, tentando até simplificar alguns efeitos visíveis, né, na aplicação dessa hipnose não verbal, do mesmerismo. Nessa simplificação entrou a indução pelo método não verbal, nesse meio todo aí. E também muitos querendo explicar o movimento, né, feito pelo magnetismo, como se fosse uma sensação só de calor, aplicando ali, né, na pessoa. Ou também entrou símbolos específicos, ou relação com a magia, enfim, várias coisas por aí. Mas eu quero que você entenda que tudo isso pode ser válido, não tenho nada contra, e até pode entrar nesse balaio todo aí. Cada um segue aquilo que o coração manda, ou melhor, que está preparado para conhecer, né? Mas na realidade, quando nós começamos a entender o que é necessário para esse tipo de estudo, então eu vou falar aqui que a base dele tem que ser entre a ciência, filosofia e espiritualidade, esses três por igual, para que te dê uma base de apoio, para que você não alucine muito, né, nessas questões, nesses assuntos. Então sempre se manter firme. Uma coisa importante que eu aprendi com a parapsicologia é que nós devemos sempre ter um olhar de pesquisa, sem julgamento, mas neutro, né? Para poder compreender as possíveis possibilidades em cima de qualquer experiência. Então, vamos entender melhor. A hipnose não verbal não se resume em uma técnica de indução apenas, onde fazemos sons ou gestos. Isso é só uma pequena parte que pertence a isso, tá? O segredo está em como que certas simbologias e representações funcionam no inconsciente da pessoa, para que você possa utilizar esses sons, toques, gestos e toda a linguística ali aplicada. E o que isso irá trazer de benefício ao tratamento é o que importa, como eu já citei. Tem pessoas que realmente acreditam que colocarem em transe, dando apenas um toque na cabeça, né? Fazer uma queda, o famoso, né, toque de Charcot, vai produzir um efeito de tratamento na pessoa. Isso às vezes é mais para gravar, né, vídeos demonstrativos, mas não é o que vai trazer o resultado, tá? Então vai exigir do terapeuta que entenda sobre as estruturas do inconsciente, como acionar um tipo de comportamento em que a pessoa irá reagir em relação ao outro. Isso inclui o próprio terapeuta, a representação, né, que passa a fazer no inconsciente desse cliente. Aquele toque X, aquele som específico, tem relação com simbologias de aceitação e recusa, onde criam-se tensões para obter um certo tipo de transe, um processo permissivo lá interno do inconsciente. Então, imagina você se limitar em fazer algo que vai deixar apenas a pessoa sem um direcionamento certo para o inconsciente acessar realmente o que pode ser feito. E aí é que entra a falta de compreensão, porque você vai ter que entender como que acontece esse movimento interno dentro dessas simbologias específicas que o inconsciente aceita ou recusa. Então não se limite a achar que vai fazer um símbolo ali na frente da pessoa, qualquer símbolo que ensinaram, né, e vai ativar nela algo importante que vai tratar isso de alguma forma. Não é assim que funciona, existe um estudo por trás disso.
Já vi algumas pessoas, né, fazendo aquele desenho ali na frente e a pessoa vai, né, se movimentando, mas isso é mais para causar uma impressão. A pessoa, ela segue o hipnotista, apenas pelo movimento da pessoa, né, do hipnotista tá fazendo aquilo ali. Então, não se iludam com relação a isso, tá? O segredo que eu quero te passar aqui é que para se conseguir um transe mais profundo, você vai ter que ter a aceitação do inconsciente da pessoa sobre aquilo que você está direcionando ela. Então, tem uma direção específica. Isso não é tão simples assim. Precisa primeiro compreender o formato de comunicação do inconsciente. Precisa analisar e saber promover esse caminho. Aí sim, a pessoa entrará, né, em transe em segundos. Então, para finalizar, eu vou passar alguns passos essenciais para se tornar um hipnotista master de verdade, né? Ou produzir aqueles efeitos mais profundos e elevar seus resultados. Primeiro, estude sobre comunicação verbal e não verbal. Entenda sobre as estruturas de personalidade. Saia dos conceitos sobre transe hipnótico. Compreenda que o inconsciente é mais inteligente que a mente consciente, mas precisa de direção correta para acessar o conteúdo que importa. E perceba qual o conteúdo emocional que a pessoa te apresenta na sessão. Por ali que você vai traçar uma direção a tomar. E aprenda também a se conectar de forma mais integral com esse cliente, que nesse caso entraria os aspectos verbais e não verbais e também energéticos e simbólicos. Abra a mente para assuntos mais subjetivos, saindo da caixinha. Tem coisas que a ciência às vezes não comprova totalmente porque falta um método próprio para aquele tipo de assunto. Mas também, em contrapartida, mantenha-se com os pés no chão quanto ao conteúdo que pode aparecer durante esses estados ampliados de consciência. E por último, humanize-se. Tenha como objetivo um trabalho constante em si mesmo, mudando seu caráter, sua moral, entenda seu propósito. Faça você mesmo terapia antes de qualquer coisa. Chegamos ao final desse vídeo. Eu aproveito para te convidar a me acompanhar nessa jornada. Como eu sempre digo, eu também sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz. A Leila de hoje é diferente de anos atrás e eu também me coloco sempre em evolução, me mantendo atualizada, me aprimorando. E para a minha mensagem final, eu gostaria de te dizer que tudo que você faz na vida também te prepara para ser um bom terapeuta. É a bagagem que nós carregamos que vai te dar a fundamentação para olhar nos olhos do outro ser humano e entender aquela dor. Mas precisamos também nos cuidarmos para que essa bagagem se torne mais leve e sirva como conteúdo para utilizar na compreensão das necessidades do seu cliente. Então, meu conselho final é que busque sempre as referências para seu estudo, não se deixe levar ali pela empolgação e ilusões de apenas demonstrações que acontecem por aí afora, mas pergunte-se sempre: para que isso? Para que eu vou usar isso? Dessa forma, você vai investir em um aprendizado que vai realmente te proporcionar ferramentas que funcionam para seu trabalho, para sua vida, o que eu considero principal para caminhar com objetivo. Quando você já conhece um caminho, se torna um guia, aquele que vai na frente direcionando o outro. Então, entre em contato com a sua essência para isso. Gratidão por estar aqui e nos vemos em breve.